Bom, o que que eu tenho para dizer mais a respeito do limite? Eu gosto sempre de pensar na forma como eu enxerguei o limite pela primeira vez como uma oportunidade. Eu acho que eu nunca contei isso para vocês, não. E eu acho que esses contextos, essas passagens da vida da gente, elas ajudam a entender um pouco de como que a gente chegou até onde a gente chegou aqui, né? Quando eu fiz o financiamento da casa, que a história que muitos de vocês já sabem, que eu fiz um financiamento aí de mais de R$ 1 milhão e tive essa dívida por muitos anos me incomodando aí, me atrapalhando, eu tinha um problema que era o seguinte: os juros da prestação era muito caro. Toda vez que eu atrasava a parcela do pagamento do financiamento, menino, os juros vinha quebrando, hein? Vocês já passaram por isso? Quem já atrasou um financiamento aí de uma prestação de uma casa, de um financiamento, sabe o que eu tô falando, é verdade ou não é? Coloca aí no chat aí se você já sofreu com juros aí de atraso de uma prestação. E eu sempre ficava me perguntando, né, assim, como que eu posso fazer para amenizar o impacto disso? E uma das primeiras vezes que eu usei o limite aí ao meu favor foi nessa situação. Eu usei um cartão de crédito para pagar a prestação da minha casa, teve juros, né? Pagar o boleto lá junto com o cartão de crédito lá em 2016 teve a incidência ali de juros, só que os juros ele era menor que o atraso da parcela. Então eu meio que fazia uma troca, né? Eu falei assim, ó, peraí, deixa eu não tenho dinheiro, já que eu não tenho dinheiro em conta para pagar, eu vou usar o meu cartão com o limite que eu tenho. E aí eu jogava a parcela para o meu cartão, de forma que eu não ficava com a parcela atrasada e não tinha os juros da prestação. E eram juros menos pior, né? Eu falo que quem já teve muita dívida, já ficou muito enrolado com muita conta, é mestre em fazer essas coisas. Joga um cheque especial aqui, trabalha uns 10 dias aqui, uns 10 dias colar, e é bom para fazer isso. Essa foi talvez uma das primeiras vezes que eu usei o limite ao meu favor de alguma forma. Não foi para ganhar dinheiro, mas já foi uma forma que eu enxerguei ele para amenizar o impacto que eu teria se eu atrasasse a parcela do meu, se eu atrasasse a parcela do financiamento. Uma outra vez que eu usei isso pela primeira vez, eu lembro disso como se fosse hoje. Foi quando eu participei, eu vi uma oportunidade de fazer uma troca de quilômetros de vantagem por milhas da Latam, tá? Para quem não conhece, o KM de Vantagens é o programa de benefícios do quilômetros da rede dos postos Ipiranga, né? E eu sempre ficava encucada com esse negócio. Gente, esse negócio aqui tem que ter alguma coisa aqui, esse programa ele tem que existir por alguma coisa, ele tem que ser vantajoso para alguma coisa. Eu não via muitas vantagens ali no KM de vantagens. E um dia que eu estava na minha casa mesmo, não sei onde que eu estava exatamente, mas eu recebi um e-mail falando que estava tendo uma oportunidade para você trocar seus pontos KM de vantagens por milhas da Latam. Quando eu olhei o anúncio e eu vi, comecei a ler para entender o anúncio, eu vi que tinha uma taxa sendo cobrada. Aí eu falei assim, pô, esse negócio está um pouco estranho. Como é que eu vou fazer uma troca de quilômetros de vantagens e vou pagar para isso? Não faz sentido nenhum eu pagar, não. Eles tinham que mandar eu transferir esse negócio de graça. Quem já pensou assim como eu também coloca aí no chat. Muitas vezes a gente acaba pensando assim quando envolve dinheiro. Não, mas eu tenho que pagar, se eu tenho que pagar é ruim. Não, mas eu tenho. E eu pensei disso a respeito no primeiro momento, quando tinha a oportunidade de transferir os quilômetros de vantagens para a Latam. Só que, nessa época, eu já sabia que era possível vender milhas. Eu já sabia que era possível vender milhas, vender pontos. E eu fiz uma conta mais ou menos, uma continha de padaria. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como que eu fiz essa conta, tá?
digamos que na época era possível comprar R$ 1.000, era possível usar, né, R$ 1.000 do seu cartão de crédito parcelado sem juros para as milhas da Latam. R$ 1.000. Eu falei assim, ó, tá, dá para me usar R$ 1.000 aqui e receber as milhas Latam. Quando eu cotei a quantidade de milhas Latam lá nos sites antigos de vendas de milhas, Max Milhas, até a própria Hot Milhas, eu vi que o recebimento iria ser ali em torno de R$ 1.200. Eu falei assim, gente, tá uma coisa aqui que eu tô entendendo errado. Eu juro para você que eu fiz, que eu fiz a conta umas 10 vezes para mais. Eu falei assim, ó, deixa eu ver se eu tô entendendo direito. Deixa eu ver se eu tô entendendo direito, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que era. Eu queria pegar o extrato da lata para mostrar para vocês. Eu falei assim, peraí, quer dizer que eu vou pegar... Quer dizer que eu vou pegar... Que eu vou pegar R$ 1.000 parcelado em 12 vezes sem juros e vou receber R$ 1.200 na venda das milhas? É isso mesmo? Tá certo? É isso mesmo, produção? E eu fui fazendo conta, fazendo conta, fazendo conta. Refiz a mesma conta um monte de vezes. Para testar, eu fiz e deu certo. Eu falei assim, opa, beleza, deu certo. À medida que eu vi que o negócio ia dando certo, eu ia aumentando. E teve, em uma dessas vezes, eu falei assim, e se, ao invés de pegar 1.000, eu fizesse 10.000 parcelado em 12 vezes, sem juros, e eu vou receber 1.200, 12.000 na venda das milhas. E fiz. Deu certo? Deu certo. Aí eu falei assim, ó, esse negócio tá bom. E se eu pegar? E se eu pegar 12.000, 15.000 parcelado em 12 vezes sem juros? Quando eu fui fazendo isso pelas primeiras vezes, o que eu fui percebendo? Veja se faz sentido para vocês. Ficou claro para mim ali que eu tinha uma boa oportunidade. Mas quando eu fui aumentando, eu fui sentindo falta do limite. Teve momentos em que eu podia participar de uma determinada oportunidade, mas eu não consegui por falta de limite. Eu sabia que ia ter o dinheiro ali. Ó, nós estamos falando aqui hoje, aqui, dia 9/3. Ontem eu recebi um aluno meu aqui no escritório para fazer uma transferência com ele, o Gustavo, e ontem para o Gustavo faltou limite. Então, o limite, ele cumpre um papel muito importante, porque é através dele que eu vou conseguir participar das oportunidades de compra e venda. Se eu não tenho limite, eu fico limitado a participar com a quantidade de limite que eu tenho disponível. Então, ter e aumentar o seu limite com o passar do tempo é um caminho natural que deve ser seguido
por quem quer fazer os seus 60 mil de grana no bolso, para quem vai receber aquela plaquinha em casa, para quem literalmente quer entender e fazer essa coisa acontecer para conseguir ter uma outra fonte de renda, para conseguir ter mais tranquilidade, para conseguir gerar uma renda passiva com seu cartão de crédito. Entenderam o contexto, tá?